Oh, meus irmãos, tudo na paz? Você sabe que Deus está abençoando muito. Hoje foram muitas bênçãos. E pelo pessoal que está em casa, mas choveu de telefonema aqui, eu vou ter até que arranjar um tempinho maior para não perder os números das pessoas que estão ligando, contando de bênçãos que receberam e coisas grandes. E eu quero que você também receba a sua bênção. O profeta Osés perguntou a Deus que o povo foi destruído, que lhe faltou conhecimento. E eu queria começar esse nosso culto aqui hoje, esse show da fé, lendo para você, estudando, primeira carta de Pedro 2:24. Isso é lá no finalzinho da Bíblia. E ele aqui fala algo que, se nós prestarmos atenção, nós vamos sair abençoados. Ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça. Vou dar uma paradinha aqui para estudar isso. A Bíblia diz que, por causa de Jesus ter morrido em nosso lugar, levando os nossos pecados, já levou, nós devemos nos considerar mortos para os pecados. O desejo pecaminoso vem, qualquer que seja, e nós simplesmente devemos deixar de lado. Você não liga para defunto. Vamos supor que você uma hora sonha que você está andando na rua e está passando do seu lado o Dom Pedro I ou o Dom Pedro II. Não, já morreu, como é que está passando do meu lado? Não vou dar nem bola para isso. Quer dizer, ele falou comigo, ele não falou coisa nenhuma, morto não fala, ele já está lá na região dele, lá, não sei se ele está bem ou mal, isso não é com a gente, é Deus que sabe, e ele não vai falar comigo. Aquilo foi um demônio que me enganou. Por que você faz isso? Porque ele já morreu, você considera ele morto, mas nós já morremos para o pecado. Então, se vem a tentação, eu não vou atender a isso, porque eu já estou morto para o pecado. Não tem jeito do inimigo voltar a lhe dominar, só se você deixar. Então, às vezes você está achando, crendo que Deus tem um propósito, uma coisa que não é muito certa. Não tem, não. As coisas que Deus tem propósito são só aquelas que a Bíblia Sagrada aprova. Alguma coisa não é certa, dói a sua consciência, diga a Deus: Deus, eu não quero isso, vou parar com isso, e imediatamente considere-se desligado. O morto está desligado da realidade, ele não está mais aqui. Às vezes vê uma pessoa chorando: ah, mamãe, papai, meu irmão, minha irmã, minha mulher, meu marido, e já foi embora há muito tempo. Ele está o corpo só, ele já não está mais presente, e nós já não estamos mais presentes para o pecado. Não pode entrar mais em nós. Temos que considerar. Por quê? Porque Jesus Cristo levou os nossos pecados, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudessem viver para a justiça. Aqui é a segunda parte. Então, por o pecado somos mortos, mas para a justiça de Deus nós podemos viver. O que é a justiça? É quando Deus cura, liberta, perdoa, faz a obra dele que nós permitimos, e nós devemos permitir sempre. Nós devemos nos considerar vivos para a justiça, preparados para fazer a justiça. Ah, coitado de você, você pegou, mas não vai sair, não vai ficar não. Eu estou vivo para a justiça de Deus. Aí você se acerta com Deus em oração, sentiu a presença dele: Pai, eu vou mandar esse mal embora agora. Eu vou usar o nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai dirigir o mal, você vai pegar tudo que é seu, vai sair, que eu te expulso agora. Acabou, você se tornou na justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não vai sofrer aquilo. Continua dizendo: e pelas suas feridas fostes sarados. E já fomos. Nós não precisamos ficar desesperados. Mas se eu não conseguir, já consegui. Eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Agora você tem que crer para tirar esse mal que lhe ataca e colocar a cura no lugar. Que você vai ser bem sucedido, sem sombra de dúvida, você o será. Então vamos pegar essa palavra, porque ela é para nós sermos vitoriosos. Amém? Irmãos, nós estamos fazendo um estudo aqui só de uma declaração de um versículo, mas tem que ler uns 2 ou 3 para você entender. Está no Gênesis 28, começando o versículo 10. Aqui nós vemos o Jacó indo, amando do pai dele, para a terra da mãe dele, para poder ficar lá uns anos, que o irmão queria matá-lo, e o irmão era muito mau. E o Jacó então foi obedecer a Deus. Ele deve ter pego um burro, 2 ou 3, para colocar as roupas dele, os alimentos, que ele tinha que fazer comida pelo meio do caminho.
Hoje é fácil, né? Você vai de ônibus aí, para nos restaurantes chiques, toda a vida, tem comida de todo tipo. Naquele tempo tinha nem estrada, o negócio era a pé ou no lombo de burro. E levava dias ou meses para fazer a viagem. Eu calculo que de onde ele saiu até onde ele foi, ele deve ter andado uns 900 quilômetros. Você teria coragem, se fosse naquela época, sair daqui para ir a Brasília, a pé? Sem ninguém para proteger você? E se aparecesse um leão pelo caminho, um urso, se aparecesse ladrões, como é que você fazia? Você tinha que levar a sua roupa, mantimento e dinheiro para comprar alimento onde pudesse ser comprado, porque você, do contrário, você passaria fome. Entrasse no meio do mato e passava uma semana andando, como é que pode? E ele chegou num lugar chamado Luz, que depois passou a ser Betel, e ali ele armou a caminha dele, pegou uma pedra, pôs por cabeceira e deitou. E ele teve um sonho, está escrito aqui: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado te darei a ti a tua semente. Promessa completa. Eu chamei isso aqui que Deus se apresentou a Jacó. Aqui que é a importância da coisa. Eu sou o Deus de Abraão e de teu pai e de Isaque teu pai. Falando para Jacó. Era um jovem, um solteirão, que depois foi para lá na terra da mãe e conseguiu uma pessoa da família dela e casou-se e foi muito feliz. Mas aqui ele estava nessa caminhada e não sabia daquele caso, e Deus resolveu apresentar-se a ele. A gente às vezes vai à igreja, mas um dia é dia especial, que a gente sente a presença de Deus. Outros no primeiro dia já sente. Eu sempre conto que eu tinha 6 anos quando eu fui à igreja pela primeira vez, e ali eu senti Deus falando comigo através do pregador, com 6 anos. Se você não aceitar Jesus como Salvador, ele dizia: ao morrer você vai para o inferno. E eu chorava e dizia assim: não, Deus, quero ir não. Fazia assim com a mãozinha para cá e secava as lágrimas: eu quero ir para o céu, me salva hoje. E nunca mais abandonei Jesus. Então aquilo que Deus falou comigo, foi a apresentação dele. Ele queria ser o meu Salvador. Às vezes ele fala numa promessa para você que já está careca de tanto estar na igreja. Homem, você vai ficar na igreja faz ficar careca? Alguns ficam, outros não. Outros conseguem cabelo. É a raça deles, é a genética deles. Mas você está muito tempo na igreja e um dia é especial. Se ouve uma palavra, meu Deus, que palavra é essa? E aí o que você faz? Você então vai seguir essa palavra, vai assumir o que ela diz para você. Quando Deus falou que era o Deus de Abraão, nós já vimos aqui o que significava. Agora vamos ver o Deus de Isaque era o pai dele. Vamos voltar aqui uma folha para nós chegar no capítulo 26. E o versículo do capítulo 26, que eu vou chegar, vai ser o 24. Mas antes, eu vou começar no versículo 12. O Jacó decidiu, estava uma seca grande, ir para o Egito. Quando ele estava passando em Gerar, o Senhor Deus foi com ele: não desça ao Egito. Se apresentou a ele como um conselheiro. E ele obedeceu. Não tem coisa melhor da vida. Quando Deus se apresenta como um conselheiro, você pega aquele conselho e faz. E Deus fala. O que eu já conheci de gente, por ser pastor, conversando, missionário, eu dei com os burros na água. Deus falou comigo e eu insisti, fui casar com aquele homem, ou outro diz, eu fui casar com aquela moça, e não somos felizes. Por que fez? Se você sentiu de Deus. Quando Deus fala, é a plena verdade, você tem que pedir um tempinho, e então depois falar: não dá certo, a gente não vai ser feliz de jeito algum. Aí o Isaque ficou ali. O Abimeleque quis pegar a mulher dele. Aí depois que Deus repreendeu ele foi e devolveu. E o Isaque fez o quê? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Não tem fazendeiro que consegue isso. Ele planta
um caroço de feijão e colhe 100 vezes mais. Sabe quanto é 100 vezes mais? 10.000%. Se você pega um dinheiro para pagar 100%, você paga 2. 200% você paga 3. Não, eu vou pagar 100 por 1. E aí vai ser 10.000%. Vai pagar 10 mil. De 1 paga 10 mil. Então ele semeou e colheu 10.000%. É a produção inteira. Mas aí começou a passar uns perrengues. Por quê? Porque começou o missionário e semeou Isaac naquele mesmo ano e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor abençoava. O Senhor abençoava. Quem é abençoado por Deus não quer dizer que não vai ter tribulações, não. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É só você perseverar com a palavra de Deus. E ele aqui, ele diz assim: engrandeceu o varão e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de servir, de maneira que os filisteus invejavam o pessoal da terra. Ele estava na terra dos filisteus. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Não queriam que a família prosperasse. Aquele esposo do pai dele vai pegar tudo, vamos lá entulhar. Encheram de terra, maldade. E o que fez o Isaac? E disse também a Abimeleque, que era o rei de Gerar, a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós, por inveja. Então Isaac foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. O que aconteceu? E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão seu pai, aqueles que haviam entulhado, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Tinha rio correndo lá embaixo, lá. E o que eles fizeram, os filisteus? E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Ezeque em hebraico é luta, né? Porque contenderam com ele. Então deixaram aquilo ali e cavaram outro poço. E também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reoboque, espaço espaçoso. E diz: porque agora nos alagou o Senhor e crescemos nessa terra. A lição que está aqui é para você não resistir ao perverso. Porque quem é de Deus cava tantos poços quanto forem necessários e encontra água. Quem é de Deus abre um comércio, tem uma inspiração que ninguém tentou e prospera. Não tem que imitar ninguém. Uma vez na Espanha eu falei com o moço, ele estava desesperado. Ele disse: poxa vida, eu fui para Barcelona, abri um restaurante e os outros começaram a vender comida barata, eu fiquei sem cliente. Abriu no meio dos restaurantes, mas ele é de Jesus, espanhol ele. Aí foi para Madrid e abriu uma casa de fruta, perto de outras casas de frutas. Eles também baixaram o preço. E ele estava falindo. Eu falei: não, você tem que orar a Deus para Deus te dar uma direção, irmão. Não é desse jeito. Você está olhando para o homem. Eles estão ganhando coisa, vou ganhar. Não, Deus tem a maneira para te dar coisa. Então vale para você também. Não fique competindo. Isaac não competia. Tomaram, chegava outro. Isaac sempre encontra água. Os filisteus nunca encontram água, são invejosos. Aí o que ocorreu aqui agora? E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram mais sobre ele, um dia vão parar. Por isso chamou seu nome Reoboque, espaçoso, e disse: porque agora nos alagou o Senhor nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, onde o pai dele morou muitos anos. Olha agora assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Quando Deus disse para Jacó: eu sou o Deus de teu pai Abraão e de Isaac, que era o pai, avô e pai, o Senhor Deus está dizendo: eu vou te prosperar. Não entra na briga das pessoas do mundo, não. Não se envolva com isso. E ele então estava no Vale de Gerar, cresceu muito, eles tapando o poço, ele cavou outro águas vivas e foi para Berseba, onde o pai dele tinha já estado antes, e ali, mas prosperou bastante. O que nós temos de lições de Deus aqui? Quando Deus se apresenta a nós, temos que prestar atenção no que Ele fala, porque o Senhor Deus vai nos dar uma direção na vida.
Se você ouve uma palavra de Deus, e é pela Bíblia que você ouve, Deus não anda falando no ouvido, ô Senhor, como é que é? Fala mais alto quando estou escutando. Não. Ele abre o seu entendimento da palavra. Aquela promessa é sua. Aquele ali foi a apresentação de Deus. Eu vou ser Deus para você nessa parte. Você entendeu da cura divina? É para você ser curado. Entendeu da santificação? É para você ser santificado. De prosperidade é para você prosperar. O Senhor Deus tem 1000 maneiras diferentes, ou 1 milhão de maneiras para prosperar você, se você for fiel a Ele. O Isaac era fiel. Então, quando Deus Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que não deixei o seu pai lutar com as pessoas. Ele falou bem claro para ele ali, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, falando para o Isaac. Não temas, você não tenha medo, porque eu sou contigo. Meu irmão, se Deus é com você, quem será contra você? E se for, o que adianta? Deus está com você. Deus é o Todo-Poderoso, Ele vai lhe proteger, vai lhe guardar, vai fazer de você um verdadeiro sucesso. Ah, missionário, eu perdi o meu noivo. Quantas já falaram isso para mim? Só se perdeu, se agradece a Deus e Deus vai te dar uma pessoa certa. Tinha uma pessoa que às vezes eu brincava com ela, que tal? Devorar? Estou muito feliz assim, mas no dia parecia que ia morrer. Ora para ele voltar, ele tem que voltar, menino. Se ele foi embora, porque não te amava, senão ele não ia embora. Então fica quieto, agora sirva a Deus. É esse Deus que falou para Jacó, eu sou o Deus de teu pai. E Jacó conhecia esses pontos que o Isaac contava para eles. Eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Jacó, você tem tudo, porque ele é o Deus de Isaac, que multiplicaria a semente dele por amor de Abraão. Lá em Gálatas 3,14 diz que a bênção de Abraão chegou a nós por Jesus Cristo. O que Deus foi para Abraão, meu irmão, é para mim e para você. Não temas, porque Ele é com você. Ele vai guardá-lo, proteger, Ele vai fazer de você uma bênção. Você só tem que fazer isso aqui agora. Olha o que aconteceu. Então edificou ali um altar, o Isaac, e invocou o nome do Senhor. Edifique o altar do Senhor no seu coração. Invoque Deus, obrigado. Eu nunca quero esquecer do que o Senhor falou no meu coração. O Senhor é meu Deus, eu te invoco agora e vou te invocar sempre. A partir de agora, eu sei que o Senhor está comigo. Precisando, eu falo com o Senhor e o Senhor vai me ajudar. E armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço, mais um poço e tal. Aí eu vou parar por aqui, que já foi a mensagem de hoje. Agora, irmãos, se a Estelita não tivesse ido lá no vale, não vou não, porque estou com esse problema, dá muita gente, pode alguém me esbarrar, o demônio põe série de coisas. Não, eu vou buscar a minha bênção. Nem precisou da oração, foi pisar lá na hora, já estava esperando os anjos de Deus, ela dando os bem-vindos. Quando Jacó saiu para ir à casa dele, o sogro dele veio atrás, se despediu do sogro, depois acertaram tudo, os anjos de Deus o receberam. Então a gente tem que vir à casa de Deus na esperança. Eu vou ter um encontro com Deus, eu não vou marcar passo. Eu estou buscando meu Deus, o que eu aprender eu vou colocar em prática, e aí Deus vai operar em você, e opera mesmo. E graças a Deus por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Quando nós cremos, Deus opera. Se não cremos, a gente não vai ver essa glória tão bonita do nosso Pai, em nome do Senhor. Submissa àquilo que você entende na palavra, que Ele está falando para você fazer. Vamos supor que você está numa rebeldia, sei lá, no trabalho, o patrão vira as costas e você também não faz nada. Não, você está errado, você paga para trabalhar, você tinha que trabalhar. Aí Deus fala com você, oh meu Deus, me perdoa. Aí você começa a fazer e você vai ver que Deus abençoa. Aquelas coisas que estavam contra você vão embora. Submeter-se a Deus significa que você vai ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. E aquele trabalho não é bom para você, ele vai tocar no coração, você vai aprender alguma coisa a mais e vai arranjar outro trabalho e vai ser uma verdadeira bênção. Sempre seja submissa ao que Deus fala ao seu coração. Nós santificamos do jeito que Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Às vezes a pessoa está fazendo um esforço tremendo, eu não quero pensar isso, eu não vou pensar. Deus, eu não estou gostando disso. Eu quero me santificar na tua palavra
Mas essas coisas estão vindo. Mas a tua palavra diz que se eu pedir, reivindicar alguma coisa, o Senhor faz. Então eu reivindico a santidade para mim e repreendo esse mal em nome de Jesus. E mando, sai da minha vida e o mal vai sair e você vai ser essa pessoa abençoada. Santificação é só na palavra de Deus, não tem outro jeito. Eu estou jejuando para me santificar. Está jejuando à toa. O jejum não é para isso. O jejum é para você quebrar a carne, a preguiça de buscar Deus. Tem gente que pega para orar, não consegue ficar 5 minutos ajoelhado diante de Deus. Lembra de uma porção de coisa a fazer, dá um cansaço tremendo, a mente embola. Aí parou aquela oração, senta, assiste um filme, na maior lucidez, assiste outra coisa, conversa e sumiu aquele cansaço. É uma tentação. Agora, tudo se faz é na palavra de Deus. Como tem a tentação de pensar negativamente, eu não presto, eu não valho nada, eu nunca vou ser nada, por que eu estou vivendo? Isso é tudo conversa de demônio. Eu sou uma bênção, Deus disse isso, eu sou herdeiro de Abraão, as bênçãos que ele conseguiu são minhas, está lá em Gálatas 3,14, e eu vou buscá-las. Você tem que ser positiva para poder vencer. Santificação, cura, libertação, tudo é na palavra de Deus e Deus abençoa. Eu acho que você está muito negativo, a pessoa talvez nem deu bola para isso, ou ficou alegre, mas você deixa o demônio tirar. Já chega no trabalho, quem está contra mim? Olha, não importa se é uma pessoa, se é 10, se é 100, se é 1000, se é o inferno todo. Quem é de Jesus, está escrito que contra Jacó não vale encantamento. Nós somos Jacó de Deus, somos aqueles que estão suplantando em qualquer lugar. Começa a ser positiva, peça a Deus pelo perdão das coisas negativas que você aceitou. Vai fundo, firme, que você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E vencerá mesmo. Para de ser negativo, a pessoa fica com medo. Eu, quando era jovem, morava sozinho no Rio, e se eu não trabalhasse, eu não tinha nada. E teve um tempo lá, quem ia me sustentar? Eu tinha que me manter. Teve um tempo que eu fiquei desempregado. Eu falei, vou ser camelô de feira. E fui ser camelô de feira. E trabalhei, olha aí, 7 que suco é 1.000, 3 pau para sorvete é 1.000. E olha, descobri que tinha dia que dava um salário mínimo, 2 horas na feira só. Era uma coisa... Então, aí fazia a coisa. Você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode aceitar a derrota. Próxima vez que uma porta abrir, porta está abrindo hoje, levanta a cabeça e vai, vou vencer em nome de Jesus, e Deus você vencerá. Agora eu quero orar com você. Olha, nós vamos orar agora para resolver problemas. Talvez você está orando só para tentar sobreviver. Meu irmão, você não sobrevive com o problema, você vegeta com o problema. Vamos orar para esse mal acabar completamente. É uma sequela, é uma dor, é um problema sério. Você vai encontrar Deus na sua vida agora. Ponha-se de pé, que eu vou invocar Deus na sua vida em nome de Jesus. E olha, aconteceu, você vai dar o testemunho, e o diabo não quer que você dê não, o diabo quer que você seja um fracassado. Fracassado é ele, nós somos o povo da bênção. Você em casa, a mesma coisa agora. Curve a cabeça, feche os olhos. É toda a congregação que eu tenho aqui na igreja, que não são tantas pessoas assim, por causa do distanciamento social, mas em casa as pessoas estão lá agora, fazendo a casa delas uma verdadeira igreja. Curve a cabeça e feche os olhos. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus, apresentando essa multidão praticamente incalculável para o homem, mas o Senhor sabe exatamente quantas pessoas elas se compõem, que estão aqui na igreja e pelo país afora, pelo mundo inteiro, assistindo esse programa e orando, e gente que tem problema de saúde, gente que está, ó Deus, capengando na vida, se arrastando, que está cheio de enfermidade, sequelas da Covid, ó Deus, sintomas da Covid, ó meu Deus, já com a Covid instalada, mas Deus, agora eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado para silenciar esse mal, amarrar esse mal e trazer a vitória para essa pessoa. Vai orando agora. Deus está do seu lado e Deus vai abençoar. E como ministro da palavra de Deus, eu repreendo essa força maligna. Eu te repreendo, espírito causador da febre, causador dos caroços, dos tumores, causador da artrite, artrose, tendinite, bursite, da sequela de qualquer causa.
causa. Você vai sair agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Vamos firme agora, pessoal. Em nome de Jesus eu paraliso toda a ação do inimigo e eu digo: saia, vá embora, desapareça. A hora que vai acontecer agora, o poder de Deus já está se manifestando e você vai sair agora. Doença saia dessa pessoa, dor saia dessa pessoa, vai embora, desapareça, não oprima mais. Está todo mal amarrado agora, hein? Concentra a fé com a minha agora, hein? Em nome de Jesus Cristo eu ordeno: dor, doença, perturbação, saia em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu declaro que quem orou comigo com fé está curado e liberto agora, em nome de Jesus. E você diz: eu creio. Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos agora? Graças a Deus, o Brasil está despertando para Jesus Cristo Salvador. Pai, nós entramos em oração agora e eu peço por essa multidão pelo mundo afora que segura um copo, uma caneca com água, 1 litro que for. Deus, olha para essas pessoas e coloca o que elas precisam para serem curadas. A tua virtude, Pai. E eu digo a todos agora: podem beber dessa água abençoada. Agora curve a cabeça e feche os olhos. Deus, nós entramos em batalha espiritual para trazer a libertação para todas as pessoas. Pai, essa pessoa não vai continuar com esse mal. Eu estou orando agora e o pastor Jaime vai entrar e orando. E a oração dos 2 servos do Senhor vai produzir essa cura. Pai, em nome de Jesus nós amarramos esse mal e eu te peço, use pastor Jaime de Amorim. Pai querido, Pai amado, no poder do nome de Jesus nós oramos por todos que estão aqui, mas os que estão pela TV, pela rádio, pela internet, são os mais diversos casos. Meu irmãozinho, você foi curado pelas feridas de Jesus. Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. O poder de Deus se manifesta do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, alguém com câncer está orando conosco, alguém que tem a metástase do câncer se espalhou, Deus, mas o Senhor é Deus para fazer isso regredir, sumir, desaparecer. Pai, vem, a pessoa com Covid está orando conosco de casa, pessoa que está na recuperação, Senhor, pessoa que está precisando, Senhor, de Ti lá no hospital, ela está representada nesta oração. É alguém entubado, é alguém no respirador, é alguém na UTI. Poder de Deus vai passando de pessoa em pessoa nesta hora. Isso, meu irmãozinho, não há impossível para Deus. Não vamos limitar o poder de Deus. Você vai levantar a sua voz e vai dizer ao mal: saia. Você vai dizer ao mal: desapareça. Você vai dizer ao mal: suma da minha vida, em nome de Jesus. Isso com voz de autoridade. Se dirige ao mal e diga: endometriose, a senhora que está com endometriose, manda embora. Você, senhora que tem a síndrome do ovário policístico, exija que isso ordene, que isso saia, exija mesmo que esse nódulo vá embora. Meu irmãozinho que está com inchaço na próstata, venha com o poder de Deus sobre a tua vida agora. Isso, ore, eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo, e eu digo: o mal saia, o mal vai embora. Estamos mandando, estamos exigindo, não pode ficar, não pode continuar essa pressão no crânio, essa pressão no peito, esse aperto no peito, essa ameaça de infarto, de derrame, é uma veia entupida, é uma artéria entupida. Eu digo que sai agora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora, espírito da morte, da pessoa que está na UTI, da pessoa que está morrendo, é aquela pessoa que os rins já estão paralisados, ela entrou na tráquea, ela está simplesmente desenganada, mas eu digo: espírito da morte, sai daquele hospital, sai daquela UTI, na autoridade que é no nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda perturbação na mente dessa pessoa. Essa pessoa tem um conflito nos pensamentos, essa que sofre com depressão, esta que sofre com a síndrome do
pânico, com um transtorno de ansiedade. É um medo que vem do nada, é um pânico repentino e dá falta de ar, dá aceleração no coração, dá uma confusão na mente, um conflito nos pensamentos, uma perturbação. Eu digo, saia, vai embora. Nós exigimos, nós ordenamos. Onde estiver o mal, ele está sendo combatendo agora. Todas as sequelas do Covid, a falta de ar, o cansaço que a pessoa está, a fraqueza nas pernas, a fraqueza no corpo, a tontura, a dor de cabeça que ficou, nós exigimos, nós ordenamos. A dor no braço dessa senhora, fora, saia, em o nome de Jesus Cristo.